Então vamos lá. Então a gente vai ter essa dimensão mitopoética epopeica, né? Uma dimensão muito singular, que diz respeito a um sofrimento, né? Em que a pessoa está ali, que a pessoa cria a sua própria verdade, né? E sempre vai ser uma coisa bem longa, tá bom? Bom, essa dimensão mitopoética epopeica, tá? É uma dimensão que, sem dúvida alguma, ela precisa ser ouvida, tá? É necessário que a gente consiga ouvir essa dimensão mitopoética, né, epopeica. Não existe, né, um trabalho em psicologia em que a gente não ouve uma dimensão mitopoética epopeica do sujeito. É muito difícil, nunca vai chegar um paciente pra gente que vai falar assim: olha, eu tô aqui porque eu tenho esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma, né? Agora, me dá um remédio que eu vou. Assim, às vezes até chega um paciente assim, tá? Mas assim, não é isso que a gente vai estar ouvindo dele. Ele vai estar ali, vai nos contar uma história de alguma lembrança da infância, um sonho, alguma coisa assim. Coisa muito mais nesse sentido, tá bom? Tá, guardem essa dimensão mitopoética epopeica, tá? Que ela vai ser importante. Então, assim, uma coisa que eu quero falar assim para vocês é justamente sobre a noção de patos também. Por quê? Porque patos, para os gregos, eles tinham três noções, tá? Que vai ser o quê? A primeira vai ser uma noção de paixão, a segunda, né, uma noção de passividade, tá? E a terceira, uma noção de sofrimento. O que eu quero falar para vocês, pessoal? Quero falar assim para vocês de que patos como paixão, tá? Eu acho que é uma coisa bem interessante, é uma coisa que é bem importante mesmo. Por que eu tô falando isso para vocês, pessoal? Essa é uma noção platônica, inclusive, né? Uma noção de patos, né? Nessa noção de patos, desculpa, o que a gente vai ter? Patos como paixão, é, como passividade, né? Quando nós estamos apaixonados, nós estamos passivos. Como assim a gente está passivo? A gente não tem um controle. Controle tal sentido falar assim, imaginem só, estou super apaixonado. E agora, então eu vou ter que pegar e vou ficar 2 minutos sem pensar na pessoa. Então vamos lá, vamos marcar no relógio, né? Não tá dando certo. Eu vou ficar 3 minutos sem pensar na pessoa. Eu vou fazer um exercício e vou parar de pensar na pessoa. Não, né? É uma coisa que não funciona. É um pensamento intrusivo, é um pensamento que vem e chega, né? Então, é impossível estar falando assim para vocês de que quando alguém está apaixonado, alguém consegue controlar os seus pensamentos. Não consegue, né? É um pensamento que nos invade. A gente vai estar pensando na pessoa e por aí vai. Isso vai ter muito a ver também com as questões, né, de um sofrimento. Acho que deu para entender a noção de paixão e passividade, né? E aqui que vai vir uma coisa que vai ser bem importante, a noção de sofrimento. Quero falar assim para vocês. Da mesma maneira que ninguém consegue controlar quando alguém está apaixonado, por exemplo, né, de pensar na pessoa ou qualquer coisa parecida, não tem como a gente falar assim, pare 1 minuto, né? Ó, você vai ficar 1 minuto sem pensar na pessoa. Não tem como. Assim como também não tem como você chegar e falar assim, olha, fique aí 2 minutos, chegar para um paciente que está em estado de depressividade, por exemplo, que está deprimido, e fala assim, ó, fica aí 2 minutos feliz. Não tem como, né? Um paciente neurótico obsessivo compulsivo. Olha, fica aí, sei lá, 3 minutos sem as suas manias, né? Sem os seus pensamentos obsessivos. Não tem como a gente chegar para um paciente que está em surto esquizofrênico e falar assim, olha, fica aí 4 minutinhos sem alucinar nada, sem ter delírio. Não tem como a gente chegar e falar isso, né? Então, assim, uma coisa que eu quero falar para vocês é essa noção de sofrimento que eu quero que vocês tenham. Por quê? Porque somente quando a gente tem uma noção do sofrimento como algo que é da ordem de uma passividade, de uma paixão também, né, de certo ponto, o que a gente vai ter? Aí sim a gente vai conseguir ser empático, né, com uma pessoa, ou até simpático, tá? Empatia, por exemplo, tá? Esse prefixo em, tá? Que vai ser o en, significa dentro de. Quando alguém é empático com uma pessoa, ela consegue se colocar no lugar dela. Quando alguém é simpático, esse prefixo sim, tá? Significa ao lado de, alguém está ali apoiando a pessoa e por aí vai. Mas olha só que importante. Quando eu sou empático, eu consigo ser o quê? Empático ao sofrimento da pessoa. Isso é algo essencial do psicólogo, né? Então, assim, eu tenho que ser empático ao sofrimento. E para eu ser empático ao sofrimento, eu vou ter que levar em consideração o quê? Né? Aquela dimensão mito, poética, né? Epopeica. Senão eu não consigo ser empático com essa pessoa. Então, a noção que eu quero que vocês tenham de psicopatologia a partir de hoje não é ela como um estudo das doenças psicológicas, mas sim como o quê? Né? Que leva aquela consideração da dimensão do sofrimento.